Olha isso aqui. O ser humano é concebido em ruptura e o ser humano nasce em ruptura. Eu posso provar. Você sabe por quê? Todo ser humano tem uma marca de ruptura em si. Que marca é essa? Acertaram, gente? Ah, não tem graça. Márcia, agora você tem que pagar prêmio, que a Márcia vai pagar o prêmio de hoje, gente. Por que vocês acham que o ser humano nasceu em ruptura? É concebido em ruptura e nasceu em ruptura? O que Deus está nos dizendo com isso? A salvação ela é individual, com certeza. Mas olha só. Na Bíblia, quando se fala do primogênito, e é falado muito do primogênito, o valor do primogênito, ele é assim, extremamente reforçado. O tipo de herança e responsabilidade do primogênito é extremamente ali valoroso. E para se dizer no original hebraico, e também na parte que está no Novo Testamento, que é no grego, as Bíblias mais de pesquisa, como a Bíblia de Jerusalém, por exemplo, você vai ver que em vez de falar do nascimento do primogênito, vai usar um outro termo, você sabe qual é? O primogênito é aquele que rompe o útero. É o primeiro a romper o útero. Na concepção de uma mulher que ainda é virgem, há também a ruptura ali. Tanto a ruptura inicial do corpo dela, quanto a ruptura da membrana do óvulo, pelo espermatozoide. Então nós temos marcas de ruptura. O bebezinho nasce, ele rompe ali o útero. Ali está falando da força do primogênito, porque é o primeiro a romper, né? Aquela estrutura óssea da mulher. E aí depois vem o umbigo, que tem que ter o corte. E essa marca, para o resto da vida, nós vamos ter uma marca de ruptura. Todo mundo entendeu isso aí, sim ou não? Sim. Perfeitamente. O objetivo, talvez, de Deus, perguntei para ele ontem, tá, gente? Perguntei para Deus ontem. Sim. Ó Deus, qual que é o seu objetivo com essa ruptura? Ele falou, Alexia, eu tenho conversa com Deus. Não tem, Márcia? Pois é, Márcia sabe que eu tenho conversa com Deus. Deus disse o seguinte: há uma ruptura do homem com Deus. Quem foi o primeiro a romper isso de uma maneira espiritual? Adão. Gente, Adão tinha umbigo? Não tinha. Eva tinha umbigo? Não. Interessante, né? Os dois que foram criados de uma maneira não vinda por laços de maternidade humana tradicionais, não tem a marca da ruptura. Mas eles fizeram a maior ruptura do mundo, que foi a ruptura o quê? Com Deus. Não 100%, mas quase. Todos os outros seres que vieram, Caim, Abel e a sequência que foi dada, essa sequência vem como o seguinte: se algo se rompeu, o ser humano deve buscar o quê? União. Então, é objetivo e missão de todo ser humano, já que foi feito em ruptura, com exceção de Adão e Eva, buscar o quê? União. Olhem, por favor, as imagens para vocês verem do fundo, que estão aí na televisão. Essa imagem aqui é de uma família. Você sabe quem é essa família? São José, Nossa Senhora, o menino Jesus e o que mais? Um cachorro. Que interessante. Geralmente são pintados, né? São esculpidos, né? As imagens relacionadas à Sagrada Família de uma maneira mais pomposa, sagrada. E aqui está numa leveza. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Está leve, está um ambiente familiar gostoso.
Perfeitamente. Daniela, a próxima, por favor. Olhem agora, comparem com essa imagem aqui, desse casal, com um tridente na mão. Pintura famosa, tá? Valiosíssima, tá? Famosa. O que vocês percebem na comparação desta imagem com a anterior, que lhes mostrei, que tinha uma leveza da percepção de família? O que vocês percebem? Digam para mim. Um ar de rigidez, peso, tristeza, o que mais? Solidão. Ah, você colocou solidão, acho interessante, mas solidão com 2? Matrimônios às vezes são feitos, infelizmente, de solidão a 2. Vocês sabem o que mais pesa nos casais que têm filhos? E quanto menores é mais difícil perceber, você sabe o que mais pesa para uma criança, mas não só criança, em relação aos pais? Não sentir a unidade e lidar com as mudanças de humor. Imagine se esses dois tenham filhos ou netos que chegam na casa de vovó para comerem um bolo de cenoura que vovó fez. E vovó os recebe com este olhar, e o olhar de vovô piorou ainda mais. Que tipo de memória afetiva os netinhos terão deste casal? Tristeza. De que é ruim, né? E que as pessoas têm um estilo de vida adulto que não compensa. Crianças vão ficando meio que tristes e deprimidas de pequenos, porque falam, nossa, meu futuro é esse? Agora imagine esses dois aqui convivendo. O olhar da mulher está para onde? Ela está olhando para quem? Um olhar distante, um olhar vazio. E esse tridente aí na mão, né? Um tridente na mão do senhor, do marido. Autoridade. E o que mais? Na visão deste casal, na visão do pintor do casal, lógico, né? Qual que é esse tridente? Provavelmente, na idade desse senhor, é um tridente para um trabalho. Mesmo que aposentado, talvez, mas algo do que ele vai trabalhar. Então, a gente tem que ter cuidado pelo seguinte. O que é prioridade na vida de um marido? Família. Sim, a esposa. Supondo que esse casal tenha filhos, qual que passa a ser a prioridade deste casal? Os filhos, sim ou não? Não. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu posso chocar vocês? Ou vocês são sensíveis? Eu posso chocar? Sim ou não? Sim. Tem lenço aí para chorar? Tem? Tem? Então lá vai. Aguentem. Oi? O padre, o senhor providencia a toalha, então, porque vai haver choro. Padre, aqui hoje vai haver choro e ranger de dentes. Posso ir? Então tá bom. As esposas e o marido são um só. Os filhos são pedaços deles. Choquei? No bom sentido, porque filhos são bênçãos. Vocês estão entendendo o que eu quero atingir aqui. O que eu quero dizer com isso? Quando o casal tem filhos, não é o amor do pai pelo filho, ou o amor da mãe pelo filho, que vai construir a estrutura afetiva desses filhos. É o amor o quê? Entre os dois.
E você sabe o que eu tenho visto nos casais com os quais eu converso? Eu até anotei minha estatística. Posso ler aqui? Eu não vou dar estatística, não, vou só ler o que eu preciso aqui. O amor precisa de 2 adultos. Mas metade dos relacionamentos que eu atendo não são adultos. São crianças que inconscientemente estão pedindo para os parceiros curarem feridas que os pais deles deixaram. Muitos de nós que somos casados, aliás, Márcia, não responda, nem Renata, vocês sabem com quem eu sou casada? Fábio Júnior, gente. Estou mentindo, Márcia? Meu digníssimo esposo, maravilhoso, lindo, maravilhoso, chama-se Fábio Júnior. Tá? Para eu estar com ele, todos nós nascemos com carência, sim ou não? Que carência é essa? Não é uma carência do outro, é a carência em relação a Deus. Porém, nós desenvolvemos, por motivos vários, carências a mais. Né? E nessas carências a mais, a gente acha que o companheiro, a companheira, é que vai suprir essa carência. Então ali, já, quando acontece isso, e no matrimônio, já não são 2 adultos que estão casados. São 2 crianças esperando que o outro resolva algo que os pais fizeram e não foi resolvido. Feche os olhos 2 minutos. Pensem aí na família, na mãe de vocês, viva ou falecida, e na família da mãe. Procurem dentro de vocês elementos dessa mãe e da família que seja um padrão que você observou nessa mãe com a família dela e que você introjetou como um padrão seu. Pode ser um padrão de rejeição, pode ser um padrão de ressentimento, né? Aquelas mágoas que são guardadas de irmãos, irmãs, pais, filhos, tios, sobrinhos, que ficam às vezes 5, 10, 15 anos sem conversarem um com os outros, e aí nascem filhos que também daí, tal idade, vai acontecer a mesma coisa. E vários outros tipos de padrões. Agora pensem também no pai de vocês, vivo ou falecido. E pensem na família do pai. Vejam padrões. Que o pai, família do pai, o próprio pai, tio, irmão, quem quer que seja, pessoas ligadas. E vejam o que você captou e vive dessa estrutura de padrão. Pensem. Nossa, tem uns 2, 3 tios que, nossa, eles nem conversam um com o outro. Nossa, minha mãe acostuma ter preferências com os filhos. Ah, minha tia também tem preferências. Ah, minha outra tia também tem preferências, e por aí vai. Então, você tem padrões que são seguidos que a gente incorpora. Deu tempo? Conseguiram identificar? Se forem coisas boas, ok. Se forem marcas afetivas difíceis, provavelmente você está fazendo com que o seu relacionamento também carregue a manifestação dessas marcas. E o casal, para viver em harmonia, teria que ter essas manifestações já resolvidas. Porque eu vou falar uma frase aqui que neste ano eu já falei 1518 vezes. Eu posso repetir? Sim ou não? Sim. A frase não é minha, mas eu gosto muito dela. Aquele que não trata de suas feridas vai sangrar em cima de quem não os feriu. Resumindo, posso resumir? Quem foi ferido vai ferir. Quem foi magoado vai magoar. E por aí vai. Eu posso fazer a sequência com vários verbos. Então, todo ser humano que se dispõe a casar-se, ele tem que se preocupar
já estando casado ou ainda no processo de se casar, a procurar essas feridas e tratá-las. Porque isso aí é um sinal de maturidade. Vou fazer aqui também, eu sou muito de frases. Uma frase que define muito, e é uma frase resumida, fácil de guardar, sobre maturidade. Maturidade é estar à altura do que a vida nos pede. Nós não temos como controlar 100% das coisas da nossa vida. Quem é que tem o controle de tudo? Deus. Nós não temos. Então a vida vai nos presentear com coisas que são, muitas vezes, a gente não quer lidar e não sabe e sofre para lidar com aquilo. Não é isso? Então, se você é homem ou se você é mulher, prepare-se para estar à altura daquilo que a vida te pede. Daniel, a próxima, por favor. Dei uma olhada nessa obra de um pintor muito interessante, que ele se chama Magritte. Vocês estão percebendo, olha os detalhes aí, que cada um dos dois está com o rosto coberto, porém eles estão mal ou bem vestidos, aparentemente no que se pode enxergar. Bem vestidos, você vê o homem que está ali com o terno e a mulher, pelo menos com uma blusa ou um vestido mais arrumado. Primeiro ponto que eu queria que vocês analisassem nessa pintura aqui, do René Magritte, é o seguinte. Eles estão com o rosto cobertos, mas há algo belo nela e há algo belo nele. Se não for beleza física, pelo menos vai ter a beleza dos ornamentos aí do vestuário. Perfeitamente. Só que eles não estão enxergando. O que isso quer dizer? Por primeiro, há algo no marido e há algo na mulher de beleza. E que às vezes não é o quê? Percebido, valorizado, enxergado ou visto. Tá? Primeiro ponto que eu quero chegar aqui. Então, a mulher, ela espera que o marido seja o primeiro a enxergá-la. A mulher precisa disso. E ela tem que ter essa harmonia em si, não porque ela dependa do que ele reconhece, mas porque isso vai só confirmando para ela quem ela é, a nobreza dela. Vocês sabem quem é mais importante para Deus? A mulher ou o homem? A mulher ou o homem? Não. Eu dei uma palestra aqui, acho que foi ano passado, ano retrasado, se não me engano, Daniel deve saber disso, em que eu fiz uma lógica aristotélica. Posso repetir essa lógica aqui? Sim? Nada contra os homens, tá, gente? Mas espera aí que eu vou provar. Peguemos um exemplo de natureza do pensamento. Suponhamos que eu queira ir ao Rio de Janeiro. Para eu fazer o pensamento de ir e todo o movimento das providências para chegar até o Rio, no campo do pensamento eu tenho o Rio de Janeiro, perfeito? Se eu vou de carro, de avião, a pé, o que for, o primeiro que veio na minha mente é o pensamento do Rio de Janeiro. Depois eu vou providenciar, suponhamos que eu vá de avião, passagem, escolher as roupas as quais eu vou levar, fazer a mala, dirigir-me ao aeroporto e do aeroporto eu vou para o Rio de Janeiro. Concordam que o primeiro que veio no pensamento, a primeira coisa é a ida ao Rio. Na ordem da execução, ela foi a primeira? Não. Hã? É. A cidade do Rio de Janeiro veio primeiro no pensamento e em que lugar ela veio na execução? Último.
Então, aquilo que eu penso por primeiro vai ser de execução por último. Ou seja, quando eu chegar ao rio, eu estou indicando que não foi o arrumar a mala que veio por primeiro, não foi o comprar a passagem que veio por primeiro, não foi ir para o aeroporto que veio por primeiro. O primeiro no pensamento foi o rio. O último na execução foi o rio. Qual foi a última a ser executada? O homem ou a mulher? Não, a mulher. Primeiro veio Adão, e de Adão se tira a costela para se fazer a mulher. Se ela é a última, na mente de Deus ela foi? Durmam com essa, tá? Acho que são os dois. Entendi. Logicamente que são os dois. Mas vocês entenderam aí que a mulher tem um privilégiozinho a mais, porque Adão foi criado para quem? Para ela. Tem muito mais importância. Muito bom, muito bom. Então vocês entendem, o papel da mulher é muito importante, inclusive desde a criação. E se Adão veio, ele veio por ela. Então, quando se coloca na hierarquia que o homem está em primeiro lugar, e essa hierarquia está correta, só que tem um detalhe. Ele está em primeiro lugar porque ele está a serviço de quem? Da mulher. Você está falando com muita alegria, senhor. Eu acho que o homem veio, aí Deus falou assim, coitado, esse cara merece. Vou arrumar uma companhia para ele. E aí trouxe a mulher para uma companhia. Pois é, mas pela ordem, olha, o senhor está discordando de Aristóteles. Mas faz sentido. Então, gente, vocês podem imaginar o que Fábio Júnior passa em casa comigo, né? Vocês podem imaginar. Bom, então, continuando aqui na tela do René Magritte, então tem o belo, que às vezes passa desapercebido tanto para o homem quanto para a mulher. E aqui são estruturas de fundamentação de uma relação a dois, que vai refletir nas crianças. Assim como eu disse a frase que as feridas sangram nas crianças que não os feriram, aquilo que é positivo, aquilo que é nobre, também, aspas, sangra, mas um bom sangramento. Então, quando os filhos percebem que os pais têm esse olhar um para o outro, eles tendem a construir uma estrutura interna de afeto, de percepção de vida, muito mais bem conduzida e mais bem estruturada. Um outro detalhe, por que vocês acham que o rosto está tampado? O que a gente pode interpretar dessa parte aí que está com o rosto tampado? Sim. Muitos casais, sim, não se mostram, não se conhecem. Às vezes não acham que tem um ambiente, ou do marido, ou da mulher, para que esse mostrar possa ocorrer. Se a gente for lembrar da imagem anterior daqueles dois sisudos, devemos pensar num detalhe. Quando uma pessoa está de mau humor, e a gente tem momentos que a gente fica de mau humor. Aquele casal anterior dos senhores mais velhos, eles estavam com um mau humor assim bem visível. Esse casal de pessoas mais velhas, é coerente eles estarem visibilizando o mau humor, sim ou não? Não. Por quê? Mas cada um em si
estava com a cara fechada. Vocês perceberam na anterior? Uma pessoa madura, ela não vai visibilizar mau humor, incômodo, ressentimento. Mas é difícil a gente não visibilizar isso, porque nós somos humanos. A pergunta que eu faço para vocês é: qual que é o objetivo do ser humano quando ele visibiliza ressentimento, raiva, qualquer sentimento negativo? Qual que vocês acham que é o objetivo? Quer ser percebido, mas tem um objetivo nessa percepção. Tá, perfeito. E por trás disso, você sabe o que tem? Segurança. Sim, a pessoa quer que o outro se sinta culpado pelo que fez. De uma maneira sutil. Sem dizer palavras. Mas eu chego, com a cara mais fechada, com um ar de que não quero conversa com ninguém, Se eu estou com pessoas estranhas, eu quero ser vista para que as pessoas tenham pena de mim e venham conversar comigo e venham tentar me consolar e por aí. Se eu estou com a pessoa que provocou o ressentimento, a mágoa, aí já é outro motivo. Eu quero que ele se sinta culpado, porque é uma maneira muito sutil e nobre, muitas aspas na nobreza, de eu puni-lo pela minha fisionomia. Então a alegria, ela é algo que deve ser buscado no relacionamento a dois, porque as crianças, ou até maiores ou adultas, quando percebem um ambiente leve, fica como se fosse a primeira imagem que eu mostrei, que foi a Sagrada Família, na leveza ali com o cachorro, Jesus ali brincando, tem até um passarinho na mão, ali tem um ambiente leve, que eu pus em contraste com o outro ambiente ali, sisudo daquele casal. E aqui, nós estamos vendo que quanto mais as pessoas se fecham, não se dão a conhecer, menos aquela estrutura familiar se comporta de maneira saudável. Próximo, por favor, Daniel. Attention, please. Estão vendo aí essa obra agora? Olha que interessante. Qual é o corpo que está mais sólido em termos de composição de substância? Que é o do homem. O corpo da mulher está meio que vazado, meio que transparente, porque dá para ver até uma parte do braço do homem, caso você se aproxime da tela, uma parte do braço do homem que está meio preto. Vou mostrar do lado de cá para vocês verem. Está dando para ver? Aqui, Então, a estrutura feminina está uma estrutura mais vazada, transparente. Quem é que pode começar a me dar alguma interpretação dessa obra? O homem dominador que anula a pessoa. O homem dominador que anula a pessoa, tá? Que outra interpretação podemos ter? A mulher deve ser submissa ao marido? Sim ou não? Pegando a palavra que você está trazendo. Submissão é algo ruim ou bom? Na carta aos Efésios, mencionada anteriormente pelo padre Cândido, ele citou a carta aos Efésios. E é a carta onde São Paulo diz que a mulher deve ser submissa ao marido. Vocês façam ideia do que o mundo feminista já não falou sobre São Paulo. Quantos livros já foram feitos apenas para
descrever sobre este versículo, mas poucos leem algo que vem anterior. Você sabe o que vem anterior a isso? Sim. Na carta de São Paulo aos Efésios, existe a frase que ele fala que as mulheres devem ser submissas ao marido. E antes da parte que fala da submissão da mulher, é colocado algo que poucas pessoas se lembram de ler. É porque o marido, ele deve ser submisso a quem? A Cristo. Um marido submisso a Cristo vai fazer pela mulher o que Cristo fez pela igreja. O que é que Cristo fez pela igreja? Amou. A igreja, você sabe em que momento que surge a igreja? Católica, apostólica, romana? Em que momento que é a partir de Cristo? Do sacrifício. Sim. Sim. Depois do Pentecostes. Preste atenção. Antes da crucificação de Jesus, Jesus chega e fala para Pedro: sobre esta pedra edificarei. O verbo está no futuro. Quando chega o momento da cruz, Papa São João Paulo II, na Teologia do Corpo, diz: a cruz é o leito nupcial. É o leito nupcial onde nasce o matrimônio de Cristo, que é o esposo. E quem é a esposa de Cristo? A igreja. E São Paulo retoma essa fala, porque São Paulo fala que é um mistério. Cristo como esposo e a igreja como esposa. E ele repete logo em seguida que e os dois serão uma só carne. Já falei isso aqui ano passado, mas volto a repetir-lhes. Posso repetir? Posso repetir? Perfeitamente. Você sabe o que é a missa? Você sabe o que é a missa? É o sacrifício de Cristo, não é isso? Atualizado. É como se em cada missa não é que se está fazendo um novo sacrifício. Não. É como se nós pudéssemos ser transportados ao Calvário daquele momento e pudéssemos estar ali como testemunhas oculares. Só que isso é feito por meio da liturgia. Mas tem uma outra definição que o Papa João Paulo II traz, que eu acho muito profunda. Você sabe o que é a missa? A encenação verídica do matrimônio. E vocês sabem como? No momento que o padre está no altar fazendo a transubstanciação, nós podemos entender algo aqui, teologicamente, não vou seguir certinho, senão eu teria que usar palavras técnicas da teologia, mas eu vou fazer de uma forma que todos nós possamos entender. No momento da missa, da transubstanciação, da consagração, digamos que Cristo deixa seu pai e sua mãe, pegando os termos bíblicos. Cristo deixa o pai e a mãe e se une na comunhão a nós e se torna conosco uma só carne. Vocês estão entendendo que o matrimônio, ele não é visto pela igreja como indissolúvel, porque a igreja resolveu chatear pessoas que querem se separar e não podem? Vocês estão entendendo que tudo que a igreja professa como fé não está baseado numa opinião, está baseado naquilo que é vivido de forma sublime? No momento que a gente recebe o corpo e o sangue de Cristo, tem jeito de separar dentro de nós o que é hóstia e o que é nosso organismo, sim ou não? Não! Cristo se torna indissolúvel com o ser humano.
Agora, antes dele ser recebido e se tornar indissolúvel conosco, ele ainda é indissolúvel no âmbito anterior. Vocês sabem que âmbito anterior é esse? Cristo tem duas naturezas. Ele vem do céu para se encarnar em Nossa Senhora, enquanto ele está saindo do céu, ele é apenas Deus, natureza divina. No momento em que ele se encarna no seio de Nossa Senhora, ele adquire para si a natureza o quê? Humana. Em Cristo, ele desce primeiro como segunda pessoa da Santíssima Trindade e ele se torna Jesus Cristo. Ele não desce como Cristo, ele se torna Jesus Cristo na humanidade. Entendido isso? O que é que nos salva? Cristo, natureza humana ou Cristo, natureza divina? O que nos salva é a humanidade de Cristo. Porque tudo aquilo que ele viveu como homem, ele assumiu como redenção por ele. Só que ele consegue nos redimir porque ele não é só humano, ele também é divino. Então, quando a gente entende o matrimônio com essa sacralidade, é para que a harmonia dos esposos seja vivida e percebida pelos filhos com o que há de mais sagrado na vida do ser humano. O que há de mais sagrado na vida do ser humano não são os filhos. E não estou aqui diminuindo o valor dos filhos, pelo amor do santo Deus. O que há de mais sagrado é o casal. Existe sacramento para ter filho? Não. Existe sacramento de batismo, existe de crisma, ordenação sacerdotal, sacramento da confissão, unção dos enfermos. Mas existe o sacramento de ser mãe? Não. Mas existe o sacramento de ser o quê? Marido e mulher. Então, o matrimônio, ele tem um entendimento sobrenatural. Os filhos, nós temos um entendimento biológico, afetivo, de responsabilidade, de vínculo. Eu sei que isso é chocante. Eu estou mentindo? Não. Mas não é menos o ter filho porque não tem um sacramento. Porque a sacralidade do casal que é transferida para os filhos. E lembrem-se, todo ser humano é mãe? Todo ser humano é pai? Todo ser humano é filho? Sim. Nós temos uma dignidade porque nós nos assemelhamos como criaturas ao próprio Cristo, que também ele é filho. Filho de Deus, filho de Maria. Então existe a dignidade própria de cada elemento desse dentro do entendimento de um casal e do entendimento dos filhos e da relação do casal e da relação da família como um todo. Aqui, voltando para a obra, o homem, vocês estão vendo que o homem está pintado o pescoço. A mulher, está pintada o pescoço da mulher? O que é que vocês acham que isso diz sobre esta pintura que nós poderíamos interpretar? O homem é a cabeça e a mulher é a direção. Tá. A mulher parece que vive mais nos dois mundos, assim, tem uma ligação, ela não tem esse pescoço que traz ela totalmente ali para a terra. Pelo menos pela por ele já é mais, assim, aterrado. Por que o homem precisa ser mais aterrado? O homem, e não vou usar religião, vou usar antropologia. O homem, ele tem que ter musculatura, força, geralmente, ele é mais alto que a mulher.
Por quê? Antropologicamente, não estou lidando nem com religião. Eu posso conversar com um ateu ou posso conversar com alguma pessoa que tem alguma religião. Os argumentos são parecidos, porém de ordens diferentes. Então, o argumento antropológico é o seguinte: segundo nossos estudos de antropologia, lá atrás, bem lá atrás, o homem vivia nas cavernas. Então, a mulher tinha o filho e o homem tinha que ter estrutura física para aguentar caça, enfrentar animais, andar às vezes quilômetros para poder conseguir uma boa caça, para trazer uma proteína, né, fora outros alimentos que poderiam ser ali consumidos, e a mãe está ali com o bebê, às vezes amamentando e tal, então ele tem que defender, porque está numa caverna, mas pode entrar um bicho, poderia entrar um outro homem. Então o homem tem que ter, ele é constituído na estrutura dele com uma testosterona, que dá essa capacidade viril, não só de força viril sexual, mas uma força viril de força mesmo, física. E a mulher tem os tecidos mais moles, não flácidos, tá, gente, mas moles. Moles. Por quê? Porque é macio. Imagina um bebê mamar numa mãe que seja toda rígida. Ele não ia nem conseguir fazer a sucção. Não ia ter essa facilidade. E a mãe tem que ter essa parte mais mole para dar aquele aconchego. Então, o homem tem que aterrar. E ele aterra tendo esse contato maior com o racional. Então, o pescoço, ele dá o quê? Direção, movimento. Então, vamos supor, Nossa Senhora saiu com o menino Jesus ainda pequeno e foram para onde? Para o Egito, fugidos. Vocês acham que era Nossa Senhora com o bebezinho na mão, que ia falar, nossa, nós vamos por aqui. Não, vamos passar por ali, nós estamos no deserto, pode ter pessoas, bandidos que podem nos atacar. Era ela ou era São José? São José. Não é que a mulher não tenha o racional, mas o homem tem que ter o racional, é dele essa estrutura. Deixa comigo que eu vou arrumar o caminho. Agora, o homem tem que fazer o seguinte, ele pode cometer erros. E ainda assim ser um homem seguro. Onde está a segurança no homem que comete erros? Onde está? No assumir as consequências. Então o homem comete um erro, faz parte, mas assume. E bola para frente. E aprende. Tá? E a mulher, ela é a parte mais o quê? Emocional. Vocês imaginam aquele casal dos idosos com aquele semblante mais sisudo, se aquela mulher for diariamente com aquela cara, Jesus amado, nós vamos ter que dar um antidepressivo para o marido, porque ele não vai aguentar ver aquela mulher todo dia com aquele semblante de acabou de sair do funeral. Aliás, o funeral está nela e não mais lá no cemitério. Então cabe à mulher trazer esses elementos de leveza. E o homem ajudá-la a ter segurança para isso. Que é a primeira imagem que eu trouxe lá da família, da Sagrada Família, num ambiente o quê? Leve. Porque a alegria é o que vai contagiar os filhos para que eles possam viver a vida difícil, sabendo que o afeto deles está bem o quê? Estruturado. Então aqui vocês vão ver que essa transparência do corpo da mulher é porque a emoção torna o ser humano mais transparente. Por quê? Você conhece muito de uma pessoa quando ela fala sobre si. O homem às vezes não quer se expor, porque ele está ali para defender, proteger, né? Então a mulher traz essa leveza. Mas ambos estão com a cabeça de cores diferentes? Não. Ambos ali têm uma espécie de união. Eu falei aqui hoje, eu comecei falando de ruptura. E nós já estamos vendo elementos de ruptura que acontecem nos relacionamentos, mas também diferenças que podem trazer, não só diferenças, porém união.
Eu digo muito para casais que às vezes estão discordando, estão com opiniões muito diferentes. O casal pode discordar, e deve. Ninguém é unânime em todas as opiniões sobre todos os temas. Mas há formas e formas de se discordar. Então, discordem dos seus pontos de vista. Deem ambiente para essas opiniões virem, mas se respeitem. É comum, às vezes, a mulher querer falar que a opinião dela tem que prevalecer, o homem falar que a opinião dele tem que prevalecer, e muitas dessas conversas são com um tempero destemperado. Humilhações. Um diminui o outro, desvaloriza, que é uma maneira assim, de dizer eu desvalorizo para manter a minha opinião. Eu ponho a pessoa abaixo para que a minha opinião prevaleça. Não, discordem, mas discordem com inteligência. Próximo aí. E com amor. Vocês estão vendo aí um cadeado? Prestem atenção na base do cadeado, não sei se dá para ver aí de longe, que existe uma luz na fechadurinha onde se colocaria a chave. Vocês estão vendo essa luz aí? E ao lado aqui dessa luz, no próprio cadeado, tem uma plantinha ali, ornamental, né? Dos dois lados. Em cima nós temos o homem, ambos estão nus, não com a mão no bolso, mas estão nus com a chave que faz a parte ali da pega com o homem e a parte que faz da linguetinha que vai colocar dentro do cadeado na mulher. Um detalhe, a mulher está de salto e o homem está descalço. Alguém pode começar essa interpretação? Daniel, é até 10h45 ou menos? Vê aí, por favor. Tem 30? Vocês estão cansados? Tem mais 20 minutos e 5. Tá bom. Vocês estão cansados? Não. Então tá bom. Mas talvez eu acabe antes. Alguém pode começar a interpretação desse cadeado que está fechado? O homem está descalço, a mulher está de salto. Embaixo nós temos uma abertura luminosa, né, com uma escada ali, que vai dar em algum lugar, e plantinhas ali e tal, o ambiente. Alguém pode começar a me dar uma interpretação disso aí? A mulher de salto levaria ficar na mesma altura do dia. Uhum. Os dois, né? Segurando o peso, o que for, para juntos colocar a chave. Muito bem. Geralmente, não somente, mas geralmente a mulher usa um salto em que momentos? Para ir para onde? Festa. Esse buraquinho aí da fechadura, onde vai se inserir a chave, está com a luminosidade que lembra que tipo de lugar? Um lugar gostoso ou um lugar mais sombrio? Como é que está? Um lugar gostoso. Né? Se nós começássemos a imaginar que aí esse lugar, essa escadinha, fosse uma escadinha para o céu. Tem uma escadinha para o céu. Só que o céu está ainda fechado, porque o cadeado está fechado. Por que vocês acham que o homem está com essa parte que é a parte onde você segura uma chave, e a mulher é que está com a parte que é a linguetinha que vai entrar dentro da fechadurinha ali, da abertura? O homem é a segurança e é a força, porque a linguetinha dá a direção. E a parte onde está o homem é a força para girar aquela chave. Ah, Alexia, mas na pintura anterior você falou que o homem é que dá a direção. É contraditório? Não. Nós estamos falando aqui do céu.
Geralmente, quem mais promove ambiente para que o céu se manifeste na família é a... Não unicamente, mas a mulher, por conviver muito com os filhos, o homem sai mais para trabalhar, a mulher também sai, mas ela tem aquele contato maior, né? A família como um todo está ali mais para ela conseguir passar para esses filhos o entendimento desse céu. E o pai, lógico que a função do pai é sempre trazer e reforçar o caminho. Tá? Então, a alegria da mulher, porque quando você vai para uma festa, a pessoa vai para a festa triste? Não. A mulher se arruma, põe um salto, se maqueia, está linda, maravilhosa, cheirosa, para chegar no lugar e curtir aquela festa. O céu também é uma festa. Então, o homem e a mulher, eles têm que estar juntos com aquela chave para que aquele cadeado se abra. E eles possam, porque a função do marido, qual que é a função do marido primordial? Você sabe qual é? Ser uma base. A função do marido é fazer com que a mulher se encaminhe para o céu. A salvação não vem do homem, a salvação vem de Cristo. E detalhe, a salvação não vem de Deus. A salvação vem de Cristo. Vocês sabem essa diferença, né? Quem que se encarnou? Cristo. Eu falei aqui que o que salva em Cristo não é a parte divina, é a parte o quê? Humana. Como a pessoa divina dele, mas a parte humana. Deus Pai tem parte humana? Deus Espírito Santo tem parte humana? Não. Quem salva é apenas Jesus? Aliás, tem muito em para-choque de caminhão, só Jesus Cristo salva. Entenderam essa diferença? Então, o humano, homem, de Cristo, sendo pessoa divina, é que vai nos salvar. Mas o ser humano, o marido, está incumbido de fazer com que a mulher chegue ao céu. O ser humano, mulher, está incumbida de fazer com que o marido também tenha esse caminho para o céu, sabendo que nenhum vai salvar o outro, mas ambos têm que olhar para o mesmo rumo. Tem um outro combinado que eu falo com casais, que é o seguinte: até o padre hoje, José Cândido, estava falando que o casal deve olhar numa mesma direção, que é a direção dos filhos. Nem todo casal vai ter filho, mas quando tem os filhos, ok. Mas a direção que a família tem que ter, com filho ou sem filho, é o céu. Essa dica eu vou dar em relação a conflitos familiares. Muitas vezes o casal se coloca um contra o outro num tom acusativo. Porque você fez isso, porque você deixou de fazer. Então fica, acusa, 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 acusa. Neste momento, vocês têm que se unir e falar: nós dois vamos nos unir, e não vai ser um de frente para o outro, vai ser um ao lado do outro, e olhar numa mesma direção. Se vocês estão lutando por alguma questão, algum conflito, algum tema espinhoso, saiam dessa posição de frente e ficam um ao lado do outro. E vocês vão olhar na mesma direção. Tem um mito grego, se não me engano, é de Eurípides. Eu vou lembrar, depois eu falo com vocês. Que ela estava no submundo, que era o Hades, e o marido tinha perdido ela para o Hades, mas ele ficou louco, e queria que ela saísse do Hades. O Hades é como se fosse o nosso inferno, né? E aí, quando ele pede a permissão para o Hades, que é o deus da mitologia grega dos infernos, ele fala: tudo bem, você pode vir cá buscá-la, mas você jamais pode olhar para trás. O que acontece? Olha. E aí perde o direito de tê-la. Mas esse mito fala uma coisa interessante.
Não se deve olhar para trás, tá? E o interessante é que ela e ele deveriam estar juntos, olhando o quê? Para frente. E é no olhar para frente que eles estariam juntos, mas pisaram na bola. Eu depois vou lembrar o nome do mito e eu falo com vocês. Daniel, o próximo, por favor, deixa eu ver se tem mais algum. Não, esse é o último. Bom, dentro do que foi falado aqui hoje, eu queria que vocês pensassem no seguinte. Alguém sabe me dizer, sem consultar a internet, qual que é a etimologia da palavra medíocre? Não consultem a internet. Medíocre no latim, você pode dividir a palavra em dois termos. Medi, meio, ocris. Você sabe o que significa ocris? Para montar a palavra medíocre, como se fosse mediocres. Você sabe o que significa ocris? Montanha acidentada. Olha que interessante. Medíocre quer dizer que uma pessoa estava subindo uma montanha acidentada e parou no meio. E o detalhe, se contentou em parar o quê? No meio. No matrimônio e na criação de filhos, muitos de nós somos medíocres. Tá? Dá uma olhadinha aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer para vocês aqui o que eu quero. Imagina uma pessoa subindo aqui a montanha, tá? Tá subindo. Pum. Parou aqui no meio. Essa pessoa tá como se fosse assim, ó, o nariz de frente para a montanha, assim, correto? Para eu ver a vista aqui, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer isso aqui para olhar de um lado, ou fazer isso aqui para olhar do outro, correto? Se a pessoa sobe e chega no topo, ela tem com facilidade a visão do todo. Toda pessoa medíocre tem parcialidade de visão. O homem não é chamado a ser medíocre. A mulher também não. Então eu fecho isso aqui, deixa eu ver o horário aqui, Daniel, para dar as perguntas. Eu fecho isso aqui falando que nenhum de nós aqui seja medíocre, que nenhum de nós pare na metade da montanha, porque a visão que vocês vão ter não é a visão digna de um ser humano. O ser humano foi dotado de 2 olhos para olhar para frente. Então vocês façam o favor de sair da mediocridade, se vocês forem, e investirem no relacionamento de vocês com humildade, sabendo que o caminho de vocês não é na terra. Quanto mais vocês falarem comigo que, eu estou passando por situação X, Y ou Z, vocês são 2 pessoas lutando por um céu. E esse céu tem que valer a pena. Muito obrigada.